No vídeo de hoje trouxemos a análise completa da geladeira RT42, lançada pela Samsung neste ano de 2024. Esse é um modelo que consideramos intermediário da linha Evolution, possuindo praticamente as mesmas tecnologias presentes nos outros modelos da linha, como a inteligência artificial, conectividade Wi-Fi e ser bivolt. Basicamente o que muda nesse modelo é o tamanho, capacidade e alguns outros detalhes que eu vou falar ao longo deste vídeo. Por isso recomendo que você assista o vídeo até o final, pois traremos várias informações importantes e dicas valiosas. Mas antes de começar o vídeo, gostaria de pedir aquela força com like neste vídeo. Isso é muito importante para contribuir com o nosso engajamento, especialmente porque essa geladeira foi comprada com os recursos do próprio canal, e dessa forma trazemos a nossa opinião sincera. E se você ainda não conhece o nosso grupo de ofertas lá no WhatsApp ou Telegram, fica o nosso convite, porque sempre que uma geladeira ou outros produtos interessantes aparecerem com desconto, nós te avisamos por lá. O link para entrar estará no campo de descrição e comentário fixado neste vídeo. E bora começar com a análise da RT42, iniciando pelo seu design. A ideia da marca foi trazer um produto com um conceito mais minimalista, por isso o design é simples e moderno ao mesmo tempo, com acabamento em aço inox. E a ausência de um painel digital na parte da frente e os puxadores embutidos aqui na lateral reforçam ainda mais esse conceito. E para quem assistiu o vídeo de análise dos outros modelos da linha Evolution aqui no canal, esse estilo e design já é bastante familiar. O acabamento na lateral é em metal, com uma textura que lembra couro, uma composição que combinou muito bem com o inox. E acima da porta temos esse perfil em plástico cromado com a logo da Samsung, bem discreto. E dependendo do ângulo, a gente mal consegue notar o logo da própria Samsung. Um ponto negativo é que esse material não é em metal, tendo a tendência de descascar com o tempo. Digo isso porque essa nossa unidade já veio com alguns pontos descascados, que confirmam essa questão. E um dos detalhes legais de mencionar é que os pés da frente possuem ajuste de altura. Isso é bem importante em situações que o chão é irregular ou inclinado. E, infelizmente, a marca ficou devendo um acabamento para esconder os pés. Isso teria deixado esteticamente mais bonito. E já na parte de trás, ela possui rodinhas, o que facilita muito quando você precisa movimentar a geladeira para limpar o chão ou mudar ela de local. Falando agora da capacidade, a RT42 possui 411 litros de capacidade total, sendo 314 litros do refrigerador e 97 litros do freezer. Para vocês terem uma ideia, é a mesma capacidade do freezer do modelo RT38, que já trouxemos vídeo aqui no canal. Inclusive, comente aqui embaixo se vocês acham que seria interessante um vídeo fazendo comparativo das geladeiras dessa linha Evolution. E com relação às medidas, conforme está passando na tela, de altura possui 1,78 m por 70 cm de largura e 67 cm de profundidade, pesando 62 kg. É um tamanho de geladeira que considero intermediário, não é muito grande e nem muito pequena. E na parte interna do refrigerador, percebemos que os 314 litros foram muito bem aproveitados. Tem vários compartimentos e o LED ilumina muito bem o interior. E esse é o espaço da gaveta do Extra Frio, ideal para armazenar peixes, carnes e embutidos. E esse é o local mais frio do refrigerador, e esses itens se mantêm frescos por mais tempo. É importante avisar que esse controle de temperatura do Extra Frio, ele não tem nenhuma tecnologia especial, é apenas um ajuste manual para abrir e fechar uma abertura lá no fundo, como vocês estão vendo nas imagens. A ideia disso é limitar a quantidade de ar frio que irá entrar no compartimento. E logo abaixo temos 3 prateleiras de vidro, e nessa primeira prateleira nós temos essa gaveta que é multifuncional, que a gente pode guardar itens menores, como latinhas de refrigerante. Tanto a gaveta quanto a estrutura branca são removíveis, só vai ser necessário retirar a prateleira antes. Com relação à gaveta de frutas e legumes, o tamanho é bom e para abrir e fechar é bem fácil, além de deslizar muito bem. Acompanha um porta-ovos com capacidade para 12 unidades. É bem simples, porém cumpre a sua função. Aqui na porta, na parte de cima temos esse compartimento maior. Aqui no meio contamos com mais 2 compartimentos que podem ser ajustados conforme a necessidade. E logo mais embaixo temos mais uma prateleira maior, que geralmente usamos para colocar garrafas mais altas, como essa de 2 litros aqui, que cabe tranquilamente. E lá no fundo do refrigerador fica o filtro anti-odor, que é composto por fibras de carvão ativado para ajudar a minimizar os odores desagradáveis que certos alimentos exalam. E já no freezer, apesar de ter 97 litros, ele não é tão profundo. Uma garrafa de 2 litros já não cabe deitada reta dessa forma. Seria necessário tirar o compartimento da porta ou então virar ela de lado para conseguir fechar totalmente a porta. E nessa prateleira é possível ajustar a altura ou até retirar caso precise acomodar
algo maior. E agora vamos mostrar aquele acessório que para muitas pessoas é indispensável, o acessório para fazer gelo. E sua grande vantagem é que ele é móvel, e isso torna muito mais prático no dia a dia. Porém, ele acaba ficando grande para esse tamanho de freezer. Mas caso você não precise fazer gelo, é só guardar em outro local, ou uma terceira opção seria utilizar apenas as forminhas de gelo, dessa forma aí como vocês estão vendo nas imagens. Assim você ganha mais espaço útil. E para encher é bem fácil. Basta colocar água por essa abertura que tem aqui em cima e quando pronto é só virar que o gelo vai cair na gaveta aqui embaixo. Voltando para o compartimento do freezer, logo no fundo fica localizado o ajuste de temperatura. E vale mencionar que para esse ajuste não tem nenhuma tecnologia digital. Ele é um seletor analógico, simples, com opções de mínimo, médio e máximo. E um ponto negativo desse tipo de controle é que não temos a certeza da temperatura atual. E também só sabemos que a temperatura máxima do freezer chega a menos 18 graus. E esses dois compartimentos da porta, eles são bem estreitos e vão servir para guardar alimentos menores, como esses aqui, ou potes bem pequenos, como a gente está mostrando agora. Aproveitando que estamos apresentando a parte do freezer, conforme falamos para vocês lá no começo do vídeo, nós compramos essa geladeira com dinheiro do próprio canal, para trazer a nossa opinião sincera. E com isso temos duas reclamações, vamos botar dessa maneira, que o freezer ele já veio com amassado lá no fundo. E se a gente passar a mão, é possível estar sentindo que tem uma ondulação nessa parte aqui. E o outro ponto negativo fica na parte externa, no puxador do refrigerador, onde essa peça está mal encaixada. Porém, pode ter sido um problema isolado dessa nossa unidade, e infelizmente a gente deu azar. Porém, a marca poderia ter tomado mais cuidado nesses pontos. O desempenho de refrigeração e congelamento foi muito bom durante todos os nossos testes. E para fazer gelo demora em média 3 horas, sendo um tempo bem satisfatório. E além de sua eficiência ser muito boa, pois é uma geladeira econômica com classificação A+++, e consome apenas 36 kWh por mês. Na prática, a gente utilizando, por exemplo, a nossa concessionária de energia aqui da minha região, em Santa Catarina, que cobra 59 centavos por kWh, isso seria equivalente a mais ou menos R$ 21 por mês, sem considerar os impostos e outras possíveis tarifas. Mas sugiro você conferir os custos reais que sua concessionária de energia local cobra, para realizar esse cálculo mais preciso. E o que contribui para essa economia é a tecnologia do compressor inverter, que além de consumir menos energia, é mais silencioso e durável em comparação aos compressores mais antigos. Mesmo esse compressor sendo bastante durável, a marca ainda oferece uma garantia de 20 anos no compressor digital inverter, que dá bem mais segurança na hora da compra. E falando de segurança, se na sua região ocorrem picos de energia, essa geladeira consegue lidar muito bem com esse tipo de cenário, pois ela conta com uma tecnologia PowerVolt, que possui uma variação de tensão partindo de 90 até 310 volts. Isso significa que ela é bivolt e você não precisa se preocupar com qual voltagem escolher na hora da compra. E para finalizarmos a parte interna, aqui fica o painel digital e ele é bem intuitivo. Para ajustar a temperatura, é só apertar o botão Fridge para escolher entre as temperaturas que variam entre 1 a 7 graus. O botão Power Cool serve para resfriar mais rápido os alimentos e bebidas. É uma função muito boa para momentos específicos, como em dias de compra, onde há volume muito grande de comida e precisamos que o resfriamento ocorra mais rápido. E essa função, quando ativa, irá permanecer em funcionamento por várias horas seguidas, e depois retorna para a última temperatura definida. E caso você queira desativar antes, é só apertar o botão de função novamente. Vale lembrar que usar essa função com frequência pode aumentar o consumo de energia além do esperado. E algo muito importante de mencionar é que essa geladeira não vai formar gelo, porque ela é frost free. Então não é preciso realizar o processo de desligar a geladeira e fazer o degelo manual, que demorava um tempão. Aqui nessa geladeira, esse processo ocorre sozinho. E ainda tem mais. Essa geladeira possui conexão Wi-Fi. Com isso, é possível controlar várias funções pelo aplicativo SmartThings. Inclusive por lá, tem algumas funcionalidades a mais em comparação ao painel interno. E além dos controles básicos de controle de temperatura, você também é avisado pelo aplicativo quando esquecer a porta aberta do refrigerador por mais de 2 minutos. E também pode fazer algumas personalizações, como controlar o nível de iluminação interna para baixo, médio ou alto, e também temos 4 opções de alertas sonoros de porta aberta. E uma outra função interessante é o modo de gerenciamento de energia,
onde a inteligência artificial entra para ajudar a otimizar o gasto de energia. E a minha dica é para você tirar um tempo e explorar todo o aplicativo. Assim vai descobrir tudo que é possível ser feito. Aproveite e comente aqui embaixo se você gosta desses recursos tecnológicos em eletrodomésticos. Sobre a limpeza, mesmo o acabamento das portas sendo mais fosco, ela ainda acumula algumas marcas digitais. Mas para limpar é simples, basta utilizar um pano úmido com um pouco de detergente neutro e finaliza com um pano macio e seco. E no interior pode ser limpo da mesma forma. Apenas evite de utilizar materiais abrasivos nas limpezas, porque vai arranhar e deixar um aspecto feio. E por questões de segurança, não utilize nenhum produto químico inflamável, como por exemplo o álcool. Uma das coisas que nos surpreendeu foi o baixo ruído de funcionamento dessa geladeira. Não temos nenhuma queixa de ruídos além do normal, e o compressor inverter realmente cumpriu a promessa de ser bem silencioso. Claro, em alguns momentos você pode ouvir sons diferentes, mas que são completamente normais. Se você quiser saber um pouco mais desses sons, dê uma olhada na página 54 do manual, lá tem tudo descrito em detalhes. Para ter uma ideia mais precisa do nível de ruído, fizemos um teste com um decibelímetro, em um ambiente mais silencioso possível, e capturamos um ruído que variava de 40 a 50 decibéis. E para contextualizar, na escala de decibéis, esse é um nível de ruído que é considerado baixo a moderado. Agora vamos dar uma olhada na parte traseira da geladeira. Ela é toda em metal e tem uma abertura na área do compressor. Por essa parte ser aberta, eu fico imaginando que pode acumular alguma poeira com o tempo. E também notamos uma etiqueta que alerta sobre a presença de substâncias inflamáveis, que nesse caso são os gases usados na refrigeração e no isolamento térmico. E esses gases estão presentes nas geladeiras mais atuais, porque são mais ecológicos e têm menos impacto ambiental. Porém, eles são inflamáveis. Por isso, mencionei lá no início do vídeo para evitar usar produtos inflamáveis durante a limpeza. O cabo de alimentação mede 1,50 m com plug de tomada tripolar de 10 amperes. Não é um tamanho pequeno, porém um cabo de 2 metros seria o ideal. E considere sempre ligar a geladeira em uma tomada exclusiva para evitar sobrecargas. E não use adaptadores e nem extensões. Quero aproveitar e esclarecer uma dúvida que vejo muitas pessoas se questionando, que é sobre as laterais da geladeira que acabam esquentando, e isso é normal. Isso acontece porque o calor gerado pelo sistema de condensação ele é dissipado aqui nas laterais. E por isso é importante manter uma distância mínima de 5 centímetros ao redor da geladeira. No entanto, se você perceber que o aquecimento está excessivo, entre em contato com a assistência técnica da marca. Agora que você já sabe de todos os detalhes da RT42, resta a última pergunta: o quanto essa geladeira custa? E hoje no site oficial da marca está saindo na faixa de R$ 4.500, o que consideramos o valor um pouco acima. Mas de qualquer forma, não podemos negar que essa geladeira realmente é muito bonita, e seu design minimalista é atemporal e vai combinar muito com vários estilos de cozinha, e além de ser bem tecnológica. Ela possui um tamanho muito bom e provavelmente vai atender uma família de até 3 pessoas. No entanto, se para você o tamanho do freezer é um ponto importante, talvez essa não seja a geladeira mais indicada. Caso esteja disposto a gastar um pouco mais, os modelos RT53 ou RB50 são opções que possuem um freezer maior. Inclusive já temos análise desses dois modelos aqui no canal. Mas se você já se decidiu e quer comprar a RT42, vamos deixar aqui no campo da descrição os links de lojas confiáveis que estão vendendo essa geladeira com um bom preço. Mas se você quer esperar uma oferta ainda melhor, a minha dica é que você acompanhe o nosso grupo de ofertas do WhatsApp ou Telegram, porque não só a RT42, mas outros modelos da linha Evolution estão aparecendo bastante por lá e com preços muito melhores em comparação ao site do fabricante. E o link para participar está no campo de descrição e comentário fixado deste vídeo. E por isso o vídeo é esse, pessoal. Agradecemos a todos que assistiram o vídeo até aqui e esperamos ter ajudado com essa análise. E se gostou, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e aproveite para comentar aqui embaixo no campo de comentários o que você achou da RT42 e sinta-se à vontade para sugerir outros produtos que você gostaria de ver aqui no Focando Eletro. Muito obrigado e até a próxima!